Ele era o homem mais sábio que já pisou na terra. Nenhum rei antes ou depois teve um reinado tão próspero, tão respeitado, tão grandioso como o de Salomão. Seu nome ecoava nos 4 cantos do mundo antigo. Nações inteiras se curvavam diante de sua sabedoria. Riquezas transbordavam em Jerusalém. Paz reinava. E o templo do Senhor, erguido por suas mãos, brilhava como símbolo da aliança entre Deus e Israel. Era como se o céu tivesse tocado a terra no reinado de Salomão. Mas o que poucos sabem é que por trás de toda essa glória havia um segredo sombrio, um pecado silencioso, escondido, que aos olhos humanos parecia pequeno, quase insignificante, mas que aos olhos de Deus foi devastador. Esse pecado não apenas mudou o destino de Salomão, como rasgou a história de Israel ao meio. O reino foi dividido, a aliança foi quebrada e o homem mais sábio do mundo caiu. Neste vídeo, vamos revelar esse erro fatal, esse deslize que parecia apenas uma concessão pessoal, mas que se transformou numa tragédia espiritual com consequências que atravessaram séculos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de ver não apenas Salomão, mas a si mesmo. Tudo começou com uma oração. Salomão, ainda jovem e inseguro, subiu ao altar e fez um pedido que mudaria sua história para sempre. Ele não pediu riquezas, nem poder, nem a morte dos inimigos. Em vez disso, pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E essa humildade tocou o coração do Senhor. Deus não apenas concedeu sabedoria, mas também derramou sobre ele riquezas, honra e uma paz que nenhum outro rei em Israel havia experimentado. O reinado de Salomão se tornou um símbolo do céu na terra. O povo vivia em segurança, a justiça florescia e o nome de Deus era exaltado em todo o reino. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros só para ouvir suas palavras. Construiu-se o magnífico templo de Jerusalém, com pedras preciosas, madeira de cedro e ouro puro. O povo o admirava, os reis o reverenciavam e Deus o havia escolhido. Durante anos, Salomão caminhou debaixo da aliança, guiado pela voz do Senhor, temendo seus mandamentos e conduzindo Israel com sabedoria. Era o ápice espiritual e político de Israel. Tudo parecia perfeito, até que, aos poucos, algo começou a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. No coração do homem mais sábio da terra, uma fissura silenciosa começava a se abrir. A queda de um homem não começa quando ele tropeça, começa quando ele para de ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Com o passar dos anos, sua sabedoria passou a se tornar algo comum, familiar, rotineiro. Aquela voz suave de Deus que antes guiava cada decisão começou a ser abafada por outras vozes, mais agradáveis, mais sedutoras, mais convenientes. A glória subiu ao trono, mas também ao coração. E quando o coração se exalta, ele se afasta da fonte da sabedoria verdadeira. Salomão, mesmo conhecendo a lei de Deus, começou a tomar decisões que a contradiziam. Casou-se com mulheres estrangeiras, alianças políticas que contrariavam diretamente a vontade do Senhor. E pouco a pouco, aquelas escolhas deixaram de ser apenas políticas e se tornaram espirituais. Ele começou a permitir práticas pagãs, costumes estranhos, culturas que não adoravam ao Deus de Israel. A sabedoria, que outrora era seu maior dom, agora era usada para justificar desvios. O discernimento que um dia o guiou em julgamentos justos, agora o mantinha confortável no erro. O homem que pediu sabedoria já não a escutava mais. E assim, sem alarde, sem escândalos visíveis, o coração de Salomão começou a se desviar. O início da queda foi sutil, disfarçado de diplomacia, tolerância, inteligência, mas aos olhos de Deus era rebeldia e um coração dividido.
não pode permanecer de pé por muito tempo. Salomão amou muitas mulheres, e esse amor não foi apenas carnal ou emocional, foi espiritual. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, pertencentes a povos que o Senhor havia claramente proibido de se misturar com Israel. Não era apenas uma questão cultural, era uma questão de fé. Essas mulheres vinham com seus deuses, seus rituais, seus altares, seus encantos. E Salomão, em vez de conduzi-las ao Deus verdadeiro, permitiu que elas o conduzissem a outros deuses. O coração do rei, outrora totalmente entregue ao Senhor, foi dividido entre o Deus de Israel e as divindades pagãs, como Astarote, Moloque e Quemos. Então, o inimaginável aconteceu. Salomão, o construtor do templo, o homem que presenciou a glória de Deus descer sobre Jerusalém, permitiu que altares fossem erguidos a esses deuses estrangeiros dentro do próprio território santo. Não só permitiu, como participou. Ele sacrificou, ele queimou incenso, ele se ajoelhou diante de ídolos. Por amor às suas mulheres, Salomão rompeu com o Deus que lhe dera tudo. E o que parecia apenas uma concessão sentimental foi, na verdade, um golpe fatal na aliança que sustentava seu reinado. O amor que deveria ser exclusivo a Deus foi entregue a paixões que o afastaram do propósito. A Bíblia é clara. E o coração de Salomão já não era totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E assim, o pecado escondido saiu das sombras e começou a mudar a história. Jerusalém, a cidade santa, um lugar escolhido por Deus para habitar entre os homens. A cidade onde o templo sagrado brilhava como um farol de esperança, onde o nome do Senhor era exaltado sobre todos os outros. E foi exatamente ali, bem ali, que o escândalo aconteceu. Salomão não apenas se afastou de Deus em segredo, ele institucionalizou sua infidelidade, mandou construir altares pagãos nos montes ao redor de Jerusalém, lugares consagrados não ao Deus de Israel, mas a deuses detestáveis. Alguns deles exigiam até mesmo sacrifícios humanos. O rei, que antes liderava o povo na adoração verdadeira, agora liderava o povo no engano. Era como se tivesse aberto a porta do templo para a idolatria entrar. A presença de Deus, que um dia encheu aquele lugar com fogo e glória, agora era ofendida diariamente por fumaça de incenso profano. E o povo seguia o exemplo do rei. O coração de uma nação foi sendo contaminado. Aquilo que começou como uma concessão afetiva se tornou uma rebelião coletiva. Salomão havia permitido que o inimigo erguesse tronos dentro do território consagrado. Era mais do que idolatria. Era traição espiritual, um adultério sagrado. E mesmo assim, por um tempo, Deus permaneceu em silêncio. Mas esse silêncio não era aceitação. Era misericórdia aguardando arrependimento. Misericórdia que, infelizmente, não encontrou espaço. E então, o Deus que havia levantado Salomão decidiu confrontá-lo. O silêncio de Deus nunca é sinal de aprovação. É oportunidade para arrependimento. E Salomão teve tempo, teve alertas, teve consciência, mas não voltou. Continuou seguindo seus próprios caminhos, ouvindo seus próprios desejos, guiando-se por paixões e políticas, e não mais pela palavra. Então o Senhor falou, e quando Deus fala depois do silêncio, Ele fala em juízo. A Bíblia diz que o Senhor se irou com Salomão porque o seu coração se desviara, mesmo depois de tudo que ele havia feito. E a sentença foi direta. O reino seria tirado das mãos de Salomão. O trono de Israel, que antes era símbolo de unidade e bênção, agora seria marcado pela divisão, pelo conflito e pelo caos. Mas por amor a Davi, Deus fez uma concessão. Não dividiria o reino nos dias de Salomão, mas nos dias de seu filho.
Ainda assim, a consequência estava selada. A história havia mudado. A ruptura estava decretada. E Salomão, o rei glorioso, agora ouvia da boca de Deus que sua linhagem não veria a mesma paz que ele herdou. A presença de Deus se afastou. A bênção foi retirada. E o trono começou a tremer. Esse momento marca um divisor de águas na história de Israel. Não por guerras externas, mas por um pecado interno. O pecado escondido de Salomão não só manchou sua biografia, ele mudou o destino de uma nação inteira. Após a morte de Salomão, a consequência profetizada caiu como um machado sobre a casa de Davi. O reino, antes unido e glorioso, foi partido ao meio. 10 tribos se rebelaram contra Roboão, filho de Salomão, e formaram o reino do norte, conhecido como Israel. Somente Judá e Benjamim permaneceram sob o trono de Jerusalém, formando o reino do sul. Essa divisão não foi apenas política, foi espiritual. O pecado oculto de Salomão havia gerado frutos amargos. Aquilo que começou com casamentos impensados e altares escondidos, agora gerava uma nação fragmentada, um povo confuso, sacerdotes divididos e reis que não mais andavam com Deus. Jeroboão, que liderou o reino do norte, introduziu ainda mais idolatria. Estabeleceu bezerros de ouro, sacerdotes que não eram levitas, festas religiosas falsas. Tudo isso como reflexo do mesmo espírito de desvio que havia se originado em Salomão. O rei mais sábio da história havia deixado um legado de ruptura, e a dor da divisão ecoou por séculos. Guerras civis, alianças impuras, profetas clamando no deserto, o povo se perdendo cada vez mais. O que era para ser um trono eterno, um reino exemplo, se tornou um campo de batalha. Tudo por causa de um pecado que começou no coração. Um pecado não tratado, não confessado, não vencido. E a história de Israel nunca mais foi a mesma. A queda de Salomão não é apenas uma tragédia antiga, é um espelho para todos os tempos. Porque a mesma voz que ele silenciou ainda tenta ser abafada hoje pela nossa geração. O perigo de substituir a voz de Deus por outras vozes continua tão real quanto era no palácio de Jerusalém. Salomão tinha tudo para permanecer firme: sabedoria, história, revelações, experiências com a glória de Deus, mas deixou que os sussurros do mundo se tornassem mais altos que a palavra do Senhor. O amor às mulheres, o desejo por poder, o apelo das alianças humanas foram se sobrepondo à aliança divina. E quantos hoje seguem o mesmo caminho? Quantos já provaram da presença de Deus, já foram usados por Ele, já viveram momentos sagrados, mas aos poucos deixaram a verdade por conveniências? Quantos começaram bem, cheios de temor, e agora vivem uma fé diluída, dividida, sem direção? O erro de Salomão nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer, porque até o mais sábio dos homens pode se perder, se parar de ouvir a voz de Deus. E esse é o alerta mais forte dessa história. Quando trocamos a direção do espírito pela lógica da carne, inevitavelmente nos afastamos do propósito. O declínio espiritual é sempre lento, quase imperceptível, até ser irreversível. Por isso essa história precisa ser contada, não como condenação, mas como um chamado ao despertar. A queda de Salomão não é apenas um capítulo triste da Bíblia, é um convite à vigilância, um alerta silencioso que grita para todos que já caminharam com Deus, mas estão em risco de se perderem no meio do caminho. Porque se até o rei mais sábio foi capaz de cair, quem está de pé deve cuidar para não tropeçar. O pecado escondido de Salomão nos ensina que não é preciso negar Deus com os lábios para se afastar dele com o coração. O desvio começou pequeno, uma concessão aqui, uma escolha racional ali, um sentimento não confrontado acolá. Mas ao final produziu ruína, divisão
e dor. Ele tinha tudo: sabedoria, riqueza, paz, glória, mas deixou de proteger aquilo que era mais precioso, o coração. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E Salomão não guardou. Deus não o puniu por falta de conhecimento. O puniu por rejeição consciente da verdade, e isso nos leva a uma verdade desconfortável, mas necessária. Não basta conhecer a palavra, é preciso obedecê-la todos os dias, até o fim. Mas há também um fio de esperança aqui, porque apesar da queda, Deus preservou uma linhagem. Apesar da divisão, Ele manteve a promessa feita a Davi. Apesar do erro, Ele preparou um Redentor que viria séculos depois, Jesus, o filho de Davi. A história de Salomão nos ensina a temer, mas também a confiar. Nos lembra do perigo da idolatria, mas também do poder da graça. Que o nosso fim não seja como o dele, que possamos escolher ouvir, obedecer e voltar, antes que seja tarde demais. Porque no final das contas, o verdadeiro reino não é o que construímos com as mãos, mas o que preservamos no coração.